Meus queridos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quero convidar vocês para abrir o livro de Deus em Tiago, no capítulo 4, apenas o versículo que foi escolhido para o nosso tema. 4, verso 8. Nós vamos ler este versículo e vamos falar sobre o tema: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Amém? Qual é o tema, irmãos? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pés para nós lermos a palavra com reverência. A palavra de Deus é sempre bom a gente ficar de pés. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor. Eu vou ler e vocês depois lerão junto comigo. 2 vezes a gente vai ler. Eu leio e depois vocês lerão o mesmo versículo. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Vamos lá? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Amém. Graças a Deus. Amado Pai, quero te agradecer por mais uma vez esta palavra ser lida. Desde ontem que essa palavra vem sendo lida e vem sendo recitada e pregada. E agora, Senhor, eu estou aqui diante da Tua presença. Peço, Espírito Santo, que o Senhor seja comigo e me abençoe para que eu possa transmitir essa palavra que venha abençoar os irmãos que estão aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, me usa com poder e que os irmãos sejam alimentados. Nós sejamos alimentados. Deus cuida da minha voz, me prepara espiritualmente, fisicamente, mentalmente, para que eu possa, Senhor, com a Tua graça, falar o coração da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Como é o nosso tema, irmãos? Glória a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, vocês se lembram muito bem que quando nossos primeiros pais pecaram, foi o que aconteceu? Eles se afastaram de Deus, não é assim? Eles se afastaram de Deus. Quando nossos primeiros pais pecaram, então eles se afastaram. Eles se afastaram e fugiram também da presença de Deus. Então o homem sempre tem dificuldade de se achegar a Deus. A Bíblia diz: não há quem busque a Deus. Então nós que já chegamos, nós que já nos achegamos para Deus, nós somos eternamente agradecidos a Ele, por Ele ter chamado a gente, porque nós estávamos muito distante do nosso Deus, não é verdade? Nós estávamos distante dEle, mas aí Ele nos chamou a mim, chamou a você. O Senhor Jesus disse que são muitos chamados, poucos escolhidos. Mas o Senhor nos chamou e nos escolheu também, porque nós demos ouvidos à sua voz. Ele nos chamou e nós obedecemos à sua voz. Por quê? Porque nós somos ovelhas, não é isso? E o Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, não é? Eu as conheço, e eu lhes dou a vida eterna. E tem mais, ele disse: jamais perecerão. Agora, por que a Bíblia tem tantas advertências para nós?
diante de uma segurança tão grande que o Senhor transmite na sua palavra para nós. Porque isso é importante. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, não é? E lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Mas por quê? Porque um texto como esse aqui, irmãos, esse texto aqui não foi dirigido para as pessoas descrentes. Os irmãos não pensem que isso aqui é para as pessoas descrentes. Isso é para nós. Porque é exatamente para nós que já nos achegamos para Deus. E aí o apóstolo vai dizer aqui: chegai-vos a Deus. Nós estamos distantes de Deus. Nós temos essa tendência tremenda de nos afastarmos do nosso Deus. Por isso as Escrituras traz tanto chamamento. Quando nós estávamos lá no mundo, quando alguém vinha pregar o evangelho para nós, a gente fugia. É difícil. Hoje o irmão deu aqui o testemunho que durante o evangelismo, quando a gente de fato sai, a gente encontra pessoas que escutam, mas não vêm, não é? Pode vir depois, mas a pessoa às vezes dá uma atenção tão grande, escuta, e a gente pensa assim: à noite essa pessoa vai estar na igreja. À noite com certeza a gente vai ver essa pessoa. Quem sabe essa pessoa hoje se decide por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas chega à noite, a gente fica olhando ali pela porta, né? Vai passando a hora, não vem não. E de fato termina o culto e essa pessoa não vem. Por quê? Porque o ser humano tem tanta tendência a fugir de Deus. Primeiro, medo do castigo. As pessoas têm medo de Deus. As pessoas pensam que Deus é um Deus carrasco, é um Deus que se a gente chegar perto dele, ele nos fulmina. No entanto, é o contrário. É o contrário. Ele quer tratar com a gente, ele quer curar a gente, ele quer trazer solução para o maior problema que a humanidade enfrenta, que é o problema do mal. E o mal reside no ser humano. Então o ser humano tem medo do castigo. Veja só, quando os nossos primeiros pais pecaram, o Senhor Deus veio visitá-los, como sempre. E quando eles percebem a presença de Deus, em vez deles afluírem para perto de Deus, de cabeça baixa, é claro, porque pecaram, humilhados, rogando misericórdia, se humilhando, não, eles fogem. Para onde é que eles vão? Eles vão para onde? Para dentro do mato. Eles pensam que o mato pode cobri-los da presença de Deus. E o Senhor chama por eles: Adão, onde estás? Homem, onde estás? E aí eles vêm e dizem assim: nós estamos nus e tivemos medo e nos escondemos. Então eles tiveram medo do castigo de Deus. O ser humano tem medo porque sabe que de fato os seus pecados trará castigo, se eles não forem para Deus, se eles não voltarem para Deus, arrependidos, buscando misericórdia. Então o homem foge porque ele tem medo do castigo. O homem foge de Deus com medo de ser rejeitado. O homem pensa que Deus não o receberá. O homem pensa que Deus é tão carrasco e que não perdoará de forma alguma o ser humano. Por isso o homem foge da presença de Deus. O homem foge da presença de Deus com medo do padrão de santidade de Deus. O padrão de santidade de Deus é altamente elevado, e o ser humano sabe que não alcançará esse perdão. Por isso ele foge da presença de Deus, com medo do padrão. Ele chega assim: não há, o que é que eles dizem? Não há quem obedeça a Bíblia, não há quem faça o que a Bíblia diz. Isso é o que o diabo coloca na cabeça das pessoas.
não tem quem obedeça o mandamento. Então o padrão é altamente elevado e o diabo coloca na cabeça dele, não adianta. Não é? Veja que é todo mundo cheio de falha. Se você for também, você vai falhar também. Não há quem chegue, não há quem salve. Não é? Jesus veio ao mundo para salvar o pecador, mas aí eles dizem, está salvo da boca do leão, mas para ir para o céu, não. Isso é uma coisa inatingível para eles. Ninguém se salva. Por si só é verdade. Mas Jesus é o Salvador. Ele é aquele que vai buscar o homem no fundo do poço, não é? Afogado. Não apenas porque caiu lá, mas ele está morto no fundo do poço. O Senhor vai buscar, faz uma respiração boca a boca, coloca o seu espírito e o homem, o quê? Vive. Ou não? Eu estava morto em meus delitos e pecados, mas o Senhor me deu vida. Amém? Nós estávamos mortos, mas o Senhor nos deu vida. Então, e quando o Senhor nos dá a vida, o Senhor também nos santifica. Então a gente precisa acreditar nele e não fugir dele. Outra coisa que o homem foge da presença de Deus é porque ele tem medo de abandonar os padrões do mundo, os prazeres do mundo. Aí eu não vou deixar a minha bebida, eu não vou deixar o meu fumo, eu não vou deixar as minhas roupas mundanas, eu não vou deixar, o que mais? Minhas mulheres? O que mais? Cita aí umas coisas aí que o homem não quer deixar. Os filmes imorais, a pornografia, né? A diversão, o jogo, coisas que são boas, mas que não levam a nada. Caminhos que para o homem parecem bons, mas que no final não dá em nada. Aí ele não quer se chegar para Deus para não abandonar essas coisas nulas, que não levarão a lugar nenhum, a luxúria, o prazer, a fama, a glória, as noitadas de prazer. Sabe, irmãos, os amigos, que no final das contas, quando o camarada está numa dificuldade, também esses amigos não existem mais, não é verdade? Então a pessoa não quer chegar a Deus para não abandonar os prazeres do mundo, não quer chegar a Deus porque existe na natureza humana a síndrome da fuga. Como eu falei para vocês, Adão fugiu. E essa síndrome é a síndrome de todos os seres humanos, fugir da presença de Deus. Até porque para a gente se chegar para Deus, a gente precisa ter fé. A Bíblia diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus acreditem que Ele existe e creia que Ele pode galardoar, pode recompensar. E a pessoa não vê Deus, ele olha, ele quer ver uma figura, ele quer ver uma imagem, ele quer ver alguma coisa que ele possa pegar. Ele não acredita no Deus que é Espírito e que não pode ser contemplado pela visão humana. Então ele não tem fé, ele não crê nesse Deus. É mais fácil ele acreditar num pedaço de tijolo na cabeça dele do que acreditar no Deus que fez todas as coisas. É mais fácil ele acreditar num copo d'água em cima da televisão, não é? Do que acreditar na mão invisível de Deus, no ouvido de Deus que não está surdo para não poder salvar, na mão invisível de Deus que não está encolhida para não poder salvar. Ele prefere acreditar em coisas materiais que ele possa pegar. Então ele foge da presença de Deus por causa disso. Mas é dever do homem procurar, buscar a Deus. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Essa é a palavra de Deus. Então, para o homem se chegar a Deus, é necessário ele vencer as barreiras
que existe essas barreiras que nós colocamos aqui, a barreira do medo do castigo, do medo de ser rejeitado, do medo do padrão de santidade divina, do medo de abandonar os prazeres do mundo, achando que não vai encontrar um prazer melhor do que o dele. Não é, irmãos? Porque Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa paz, Jesus é o nosso prazer, nele eu tenho todo o meu prazer, Jesus é a minha porção, não existe nada melhor. Vai fazer 40 anos que eu me converti ao Senhor. Se existisse coisa melhor, eu teria voltado para lá há muito tempo. Eu conheço lá o outro mundo, a outra vida que eu vivi, não é? Nós conhecemos, e porque nós perseveramos, porque o Senhor é bom, porque a alegria do Senhor é melhor, porque o prazer que o Senhor dá a um crente, quando ele escuta um louvor, o nosso irmão Charles veio aqui quebrantado, escutou um louvor, Deus tocou a alma profundada do seu coração, e ele ficou feliz. Tem pessoas que para ser feliz, gasta muito dinheiro, é uma churrascada, é uma cervejada, é tanta coisa, para experimentar um pouco de prazer, e quando aquilo passa, o vazio. Mas o nosso Deus preenche verdadeiramente a nossa alma, Ele é o nosso prazer, Ele é a nossa alegria. Então nós precisamos vencer essas barreiras, e se chegar para Ele, é dever nosso buscar. E Deus é tão maravilhoso, que Ele busca o ser humano, apesar dele fugir. Eu fugi 28 anos, eu não suportava ver um crente, nem queria nem ouvir falar nisso. Quando alguém falava dos reformadores, Martinho Lutero, Calvino, eu escutava esse negócio lá, eu dizia para esses caras, eram uns bandidos. Eu dizia tanta coisa com aquele povo, que Deus usou, não é? De maneira maravilhosa. Eu não sabia, eu tinha pavor, era na minha mente, estava aquilo, eu sei lá de onde vinha aquilo. Então o ser humano tem pavor de crente. Isso é igreja de crente, olha para o outro lado. Tem gente que passa e se benze, não é por reverência não. Um dia eu ia para a escola dominical, lá na primeira igreja, aí vinha 2 jovens, aí quando eles me viram com a Bíblia assim, eles se benzeram, não é? Aí tem gente que tem pavor de crente. Então, para vencer essas batalhas, irmão, é necessário a gente se dirigir ao nosso Deus e permitir que a gente possa ouvir, nossos ouvidos possam escutar, porque Deus busca as suas ovelhas. Ele buscou lá no Éden, Ele não deixou os nossos primeiros pais lá dentro do mar. Se Deus fosse como eu, talvez, quando Ele chegasse de tarde para visitá-los, e que eles fugissem, fica por aí mesmo, daqui a pouco vocês desaparecem do mapa, eu vou criar um novo homem e acabou, vocês não são nada. Se Deus fosse vingativo nesse ponto aí, Deus não teria chamado, não é? Deus não teria insistido com essa humanidade. Se Deus fosse de uma natureza, não é, cheia de ódio, Deus já teria destruído isso aqui há muito tempo. O que é que nós fazemos para Deus? O que é que o ser humano faz para Deus? Só destruir as obras dele. Só destruir as obras. Tem gente que acha que faz alguma coisa para Deus. As coisas que nós fazemos de boa, é Ele que faz em nós, e a gente dá graças a Deus. Dou graças a Deus por servir a Ele, não é? Dou graças a Deus por servir a Ele, por Ele aceitar o meu serviço, por Ele me aceitar como servo dEle. Eu sou feliz em servir a Deus. Eu não sirvo a Deus por obrigação, eu não sirvo a Deus como escravo do mal, gemendo. Eu sirvo a Deus com alegria, com prazer, e creio que vocês também fazem isso. Então, mas vejamos, Deus busca mesmo o ser humano. Falei, lá no Éden Ele buscou.
Lá no dilúvio, quando a humanidade se corrompeu, se desviou dele, de uma maneira tão tremenda que ele disse: o meu espírito não vai agir mais em você, no ser humano não, e eu vou destruir de fato essa humanidade, porque eles estavam totalmente alienados de Deus. Mas Deus encontrou quem? Deus encontrou Noé, e por meio dele Deus fez uma aliança para reconstituir a humanidade. Não é assim? Deus não destruiu tudo. Então, no Éden, no dilúvio, através da chamada de Abraão, quando o mundo estava tão corrompido, fizeram a torre de Babel, para descumprir a ordem de Deus, para afrontar a Deus, para consultar os astros. Fizeram a torre. Deus disse: é para se espalhar pelo mundo. Mas eles disseram: não. Nirode reuniu lá o povo, grande caçador, grande governante, disse: olha, vamos fazer uma torre que chega até os céus, para que o nosso nome não se espalhe pela terra. Deus chama um homem, Deus destrói aquilo ali e chama um homem. Quem foi que ele chamou? Abraão. Fez uma promessa e disse que por meio dele ele iria abençoar todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Eu sou abençoado com o crente Abraão, porque Deus chamou aquele homem, tratou com ele, prometeu abençoar todas as famílias da terra. Por meio daquele homem veio o Salvador do mundo. Louvado seja Deus. Deus tratou com Sodoma e Gomorra, não é isso? Deus colocou um servo dele lá. Quem foi que Deus colocou lá em Sodoma? 5 cidades, irmãos. 5 cidades estavam totalmente na devassidão. E aquilo ali começou a cheirar mal nas narinas de Deus. E o clamor daquele lugar, existia alguém clamando ali. Existia um servo de Deus clamando por aquela cidade, pedindo misericórdia a Deus, porque aquela situação era tenebrosa. E por meio, sabe, irmãos, do clamor que chegou diante dos ouvidos de Deus, ele envia 2 homens. Ele desce e vai até Abraão e conversa com Abraão, e ele diz: eu não vou esconder isso de Abraão, eu não vou esconder. Aí 2 anjos vão lá para Sodoma e Gomorra, e Deus fica conversando com Abraão, e Deus diz que a situação de Sodoma era terrível, e que ele iria destruir. Aí Abraão: Senhor, tu vais destruir uma nação inteira, não fará justiça o juiz de toda a terra? Ali tem gente boa, ali tem muita gente boa, o Senhor vai queimar tudo juntos. Aí o Senhor disse: se tiver 50 pessoas, eu não destruirei. 50. Abraão disse: se tiver 50 pessoas, ele disse: eu não vou destruir. Abraão ficou assim: não tem 50? Em 5 cidades não tem 50 pessoas justas? Abraão disse: Senhor, permita que eu fale com o Senhor. Se tiver 45 pessoas, o Senhor disse: se tiver 45, eu não destruo, por amor dos 45, eu poupo o resto. Abraão ficou pensativo. Senhor, me permita falar mais uma vez. Se tiver 40 justos, o Senhor disse: se tiver 40, eu não destruirei, por amor dos 40. Esse mundo já não foi destruído, Deus já não cumpriu, porque o número dos eleitos não se cumpriu ainda. A sua igreja está aqui, não é? Ainda tem gente para entrar nesse rol. E chega um ponto que Abraão vai declinando. Eu não estou bem lembrado até que ponto Abraão se cansou e disse: não adianta mais importunar. 10 pessoas, né? Baixou a 10 pessoas. Se tiver 10, eu não destruo. Só tinha 3, não é? E Deus mandou os anjos para tirar de lá
aquelas pessoas que pertenciam a Ele. Deus não é bom? Deus não é maravilhoso? Não é, irmãos? O Senhor não vai destruir esse mundo com a gente aqui. Antes da destruição, Ele tira a gente. Amém? Quando é que Ele tira a gente? No arrebatamento, Ele tira a gente. Não é? Depois que Ele tirar, desce fogo do céu e consome. Mas até lá, por causa da gente, como Ele tirou Ló de lá, Ele vai tirar a gente daqui também, antes da destruição final. Irmãos, o Senhor também foi em busca dos seres humanos, em busca do homem, na encarnação do seu Filho. Ele enviou o seu próprio Filho a este mundo, para que o homem pudesse se chegar para Ele definitivamente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o grande amor de Deus para conosco. O grande amor de Deus não se revela para a gente através da comida que Ele dá, através da roupa que Ele dá, sabe, irmãos, através da casa, através de algumas coisas boas que Ele dá para a gente, que às vezes o Senhor não merece de fato, não é? Mas o maior amor de Deus é revelado nele dar o seu próprio Filho por nós, sendo a gente ainda inimigos dele, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter enviado Jesus Cristo, seu único Filho, para salvar a nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda o Senhor continua provando o seu amor através da comissão, da grande comissão, e de pregar o evangelho a todo mundo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Comissionou alguém para pregar para a gente. Agora Ele diz, agora vá você e pregue para outras pessoas também. Ele dá essa graça para a gente. Então tudo isso é querendo trazer o homem para perto de si, mas a responsabilidade é que a gente se achegue para Deus. Mas então, perto de terminar, como se chegará o homem a Deus? O que faremos para nos achegarmos a Deus? Primeiro, a Bíblia diz aqui que a gente deve limpar o coração, tá certo? Primeiro, tratar o coração. O texto diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. A gente não pode chegar diante do nosso Deus com as mãos sujas, ou com o coração sujo. Precisamos de uma purificação, precisamos de uma limpeza, e essa limpeza não pode acontecer com sabão, com a bucha, sabão, detergente, ou qualquer sabão em pó, qualquer coisa dessa natureza não limpa. Sabonete não limpa a gente desse assunto aqui que nós estamos falando. Mas somente quem limpa a gente, o sangue de Jesus faz o quê? Nos purifica de quantos pecados? Louvado seja Deus, de alguns pecados, né, irmãos? Porque vai ficar outros para ser purificado de outro lugar, é assim? O Senhor Jesus, o sangue dele purifica a gente de todo pecado ou de alguns? Eu queria ouvir a igreja. É de quantos pecados que o sangue de Jesus nos purifica? Vocês creem de fato nisso? É de todo ou de alguns? É, de todos, irmãos. Que bom. Que bom que a palavra de Deus tem essa esperança para nós. Porque se dependesse dos homens, não. Jesus purifica os pecados cabeludos, mas tem outros pecados que a gente comete no dia a dia, sem saber a gente comete. Esse aí ele não purifica não. Esse aí só vai ser purificado depois da morte. Tem um lugar específico para isso, e o lugar é quente. O camarada vai para lá sofrer, e vai depender do povo aqui, ficar fazendo preces, acendendo vela, e outras coisas mais, para que aquela alma que está sofrendo naquele lugar possa ainda depender da intercessão da mãe de Jesus, para chegar lá e tirar numa sexta-feira, tirar dali e levar para o céu. Vai depender de tudo isso. Vocês encontram isso na Escritura? Ou isso é um pensamento humano?
pensamento humano, irmão, religioso, de uma outra religião, mas do Evangelho não. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. De todo o pecado. Então, tratar o pecado desde o começo, desde o pecado original, tá certo? Não é tratar apenas algumas coisinhas, não, é tratar tudo. E o sangue de Jesus faz isso por nós. Então nós devemos limpar o coração dos prazeres que militam na nossa carne. Apesar da gente ser servo de Deus, mas o pecado não abandona a gente, não. A Bíblia diz que ele cerca a gente tenazmente. O que é o tenaz? É algo que pega lá, aquele pega brasa, aquilo chama-se tenaz. É um negócio que você pega, alguma coisa assim, pegajoso, pega, não é, segura um bocado de coisa aí. Isso é uma tenaz, não é? Você tem na cozinha, tenaz. O pecado cerca a gente tenazmente, e não somente isso, ele habita em nós. Veja no verso 1 aqui do capítulo 4, de onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Os prazeres militam, luta dentro da nossa carne. A Bíblia diz que há uma luta do espírito contra a carne. A carne milita, militar é lutar, não é? A carne luta contra o espírito, luta para que as coisas espirituais não aflorem, luta para que a gente não goste de chegar para Deus, luta para que a gente goste mais do celular do que da Bíblia. Os prazeres que habitam a nossa carne leva a gente a gostar mais de sentar numa calçada e ficar falando da vida dos outros do que vir para a igreja adorar o Senhor. Isso é a luta. Eu estou dizendo alguns exemplos mais simples. Existem outros mais profundos, que vai lutando. Você se ajoelha para orar e falta palavra, e não chega aquela doçura da presença do Senhor, e não chega aquele contato com o Senhor, e você não vê palavras, e você se sente frio na presença de Deus. Você está numa luta espiritual da carne contra o espírito. Sua alma tem sede de Deus, mas a sua carne tem sede das coisas daqui da terra. Estava numa determinada igreja, a gente tinha um grupo de louvor e a gente foi chamado para lá. Então, na hora, terminou a escola dominical, aí, irmãos, era a hora do almoço. E aí um jovem bem extrovertido chegou assim: a melhor hora chegou agora. Essa é a melhor hora, a hora da comida. Aí um irmão que estava com a gente disse: irmão, a melhor hora é quando a gente está nos pés do Senhor. Essa hora é boa também, mas não é a melhor hora, não é? Mas a gente, sabe, irmãos, sim, bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Mas a nossa carne, assim, é tanta letra, é tanto livro, é tanta coisa que eu não entendo, é tanto cansaço. Peguei a Bíblia agora, já me deu sono. Às vezes eu tomo remédio para dormir, não consigo dormir, mas quando eu pego a Bíblia, eu vou dormir. Aí eu, não tem condição não. Marluce, vamos ler, vamos. Aí daqui a pouco ela faz, verso 31, sim. Aí daqui a pouco não terminou a leitura, não deu para terminar não, a gente já está aí, deixa. Às vezes eu digo com ela, às vezes ela diz comigo: deixa, amanhã a gente lê. Aí quando eu me levanto dali, aí pronto, aí
Passou o sono, irmão. Passou mesmo. Que mistério é esse? É a minha carne, é a luta da carne. Às vezes me dá o sono, aí eu fico em pé, aí dou uma voltinha, aí é bom a gente até molhar a cabeça, mas a gente não pode desprezar a palavra de Deus. Mas a luta da carne, dos prazeres que militam na nossa carne é muito grande, e a gente não quer deixar que as coisas de Deus... Isso é muito difícil. Aqui tem um grupo de jovens assim, quando a gente fala, tem uma vigília, eles ficam, se sentem felizes e vêm e passam a noite todinha. Enquanto crentes de responsabilidade, até pessoas que têm responsabilidade na igreja, não vem não aguenta. Não é? Vai ser a luta da carne contra o Espírito. Não é, irmãos? Então, prazeres que militam na carne, está aqui no capítulo 1, no verso 1 e no verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis maus para esbanjardes em vossos prazeres. Não é? Irmãos, eu tenho dinheiro para fazer uma churrascada, mas dinheiro para dar uma oferta para a igreja eu não tenho, para a obra de Deus eu não tenho. Isso é a carne, não é? A carne quer churrasco. Eu quero saber de obra de Deus. Eu quero saber se o pastor tem que comer ou não. Eu quero saber se o irmão que faz algum serviço aqui, que tem que receber seu dinheirinho, tem ou não. Eu não quero saber disso. Isso é a carne que milita. Então eu não participo do sofrimento, das lutas da igreja, dos problemas da igreja, da dificuldade da igreja. Eu não participo. Tá certo? Por quê? Porque eu quero comprar um celular desse tamanho, eu quero comprar tudo assim. Eu quero comprar a coisa mais bonita que tiver. Como é o nome, meu Deus, um tablet desse tamanho assim. Quanto é que custa? Custa uns 5 mil reais. Eu quero comprar. Agora eu não quero ajudar com nada aqui. Então, irmão, a oferta para a obra de Deus. Tem não, irmão. Tem não. Você não tem uma oferta para a obra de Deus? Tem não. Isso é a luta. Eu tenho coisa para os meus prazeres, mas para o evangelho eu não tenho. Um dia chegou um amigo, trabalhava comigo lá na empresa, aí me viu falando nessas rádiozinhas de poste que tem lá no Nordeste. Aí ele disse: mas Lúcio, você é Luiz? Aí ela disse: é. Ele disse: diga a ele que passe lá na minha firma, lá na minha empresa, que eu quero ajudar. E ele disse: ajudou bastante. Ajudou, né? Durante um bom tempo ele ajudou. Aí depois deu uma parada, aí a gente construindo lá em Araçagi, não tínhamos saldo para a gente fazer o trabalho, não tinha nada. E eu digo: eu vou ver se eu consigo algumas pessoas para dar uma contribuição, para a gente continuar a obra. E eu cheguei lá e falei: ô fulano, eu quero agradecer porque você ajudava a gente bastante, você não pôde, mas você pode dar uma ajuda para a gente? Contei a situação. Ele disse: eu não posso ajudar nem com um tijolo, não é? Nem com um tijolo eu posso ajudar. Eu disse assim: oh meu Deus, que palavra dura. O que eu senti que ele quis dizer é que igreja, evangelho, a obra de Deus, o reino de Deus, não terá nada da minha parte. Nada da minha parte terá. Entendeu? Se eu posso ter para outras coisas, mas para isso aí eu não tenho. Então são os prazeres que militam na carne. Os prazeres, e a gente precisa se purificar disso. Não é? Cobiças. O que é a cobiça? Cobiça é desejo imoderado de bens, riquezas ou honras, ambição, concupiscência. Aqui no verso 1
não é? De onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais, verso 2, cobiçais e nada tendes. Cobiçais, a cobiça, esse desejo desenfreado por bens materiais. Não pode ver ninguém com nada. Se alguém comprou uma televisão, aí a pessoa chega, eu vou comprar um maior do que esse. Às vezes o cara faz um esforço tremendo para comprar um negócio que é necessário, que é preciso. Aí o cobiçoso olha assim, isso é uma mojada, ó. É um trabalho feito doido, não tem nada esse cara, ó. O que é isso, irmãos? Se não prazeres que militam na nossa carne. Em vez de dizer, graças a Deus, rapaz, o cara comprou um negocinho para ele, comprou um carrinho, graças a Deus, fez uma casinha boa, graças a Deus. Graças a Deus, você chega na casa do irmão, a casinha arrumadinha, graças a Deus. Aí não, ele fica querendo, ou amaldiçoando a pessoa, e lutando para ver se compete, ver se compra um negócio melhor do que o que a pessoa comprou, porque o outro comprou esse negócio. Isso é a cobiça. Está escrito, não cobiçarás as coisas alheias. Está certo? Isso é desejo imoderado de bens, de riquezas, ambição, cobiça sexual, não é? Às vezes o cara tem a sua companheira, a sua esposa, mas aí ele coloca os olhos em outra pessoa, numa jovem, numa coisa, e dá muito problema isso, não é? Isso é a cobiça, isso habita no ser humano, e é necessário tratar isso, e só o sangue de Jesus trata isso. Só o sangue de Jesus. Invejas, no capítulo 4, verso 2 ainda, cobiçais e nada tende, matais e invejais. Inveja, tem que tratar isso. Infidelidade, Tiago chama aqui, infiéis. Isso aqui eram os irmãos. Vocês não pensam que isso aqui era o descrente, não. Isso aqui eram os irmãos. Infidelidade. Era amigo do mundo, amigo dos prazeres do mundo. Fraquezas espirituais. Pede, nada pede. Veja, cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes. Por que não tem? Porque não? Porque não pede. Porque não tem coragem de orar. Talvez você esteja dizendo, pastor, o senhor deve ser um homem que passa noites inteiras em oração. Irmão, eu estou recebendo essa palavra para mim também, mas eu espero que vocês também recebam. Quanto tempo de oração você gasta? Quanto tempo de oração você gasta por dia? O fracasso de um crente começa dentro do seu quarto, do seu quarto de oração. Não começa na igreja, não. Começa no seu quarto de oração. O fracasso de um crente não tem tempo de orar, só tem tempo de trabalhar. Só trabalho. A oração, quando vai orar, morreu. Você acha que a pessoa pode subsistir? Você acha que a pessoa pode vencer as lutas da carne? Pode vencer o diabo? Não vence nem a si mesmo, quanto mais o diabo. Não vai resistir a uma coisa que no passado ele gostava. Gostava de quê? De uma Evazinha. Então, se não tem tempo de orar, não orou, não vigia, o cheiro vem de longe. Ele sente de longe, e aquilo começa a roer dentro dele. Não é? Você acha que é difícil? Acontece? Passa por longe, sente o cheiro de cerveja, sente o cheiro da pitu, sente o cheiro do cigarro. Oh, que cigarro cheiroso! Para mim ele é fedorento, para mim ele fede, no meu nariz ele fede, mas no nariz de muito cheira.
não é? Oh, que fumaça gostosa, o cara engole a fumaça, depois bota para fora. Aí o cara engole a nicotina, um bocado de coisa que tem ali no cigarro, né? Para fazer aquela, como é que se diz? O cigarro tem um bocado de coisa que é colocado, não é isso? Fumo e outras coisas também. E ele engole. Aí depois ele fica com aquilo guardado lá dentro, aí solta. Quando ele solta, vem aquilo do cigarro e vem as bactérias, vem vírus, vem tudo que está dentro dele. E quem está de fora, hein? Uma irmã nossa, já falecida, foi ao médico, estava tossindo, foi ao médico, e o médico detectou um problema no pulmão. Aí perguntou: a senhora fumava? Ou a senhora fuma? Ela disse: era meu marido que fumava. Disse: é dele. O marido dela tinha morrido, olha. Eu pelo menos nem conheci o marido dessa mulher. Eu assisti essa irmã até o final da vida dela. E eu não me lembro do marido dela. Quer dizer, quanto tempo esse negócio depois veio à tona, não é? Mas o crente que aceitou o Senhor Jesus foi liberto disso, foi liberto. Mas o diabo não para de apresentar essas iguarias. Vocês acreditam? Então ele precisa se policiar, ele precisa vigiar, ele precisa de orar. Aí o que é que ele vai pedir a Deus? Ele só vai pedir coisa do mundo, tá certo? Só vai pedir coisas materiais. Ele não pede coisas espirituais. Ele não pede um enchimento do Espírito. Senhor, eu estou vazio, feito uma lata furada, me enche. Senhor, eu estou caminhando à força, eu estou indo para a igreja à força, eu estou só cumprindo uma tabela. Senhor, não tem coragem de evangelizar ninguém. Senhor, se depender de mim, o mundo todinho vai para o inferno, nenhuma alma se salva. Eu vou passar 30 anos na igreja, até agora não consegui levar uma pessoa aos pés de Jesus. Nem isso ele confessa. Não entende, ele é um discípulo. E o Senhor diz: faça outros, faça outros. Mas aí ele vem para a igreja, vem, vai e volta, vai e volta. Daqui a pouco ele diz: rapaz, a igreja está tão enfadonha, está tudo tão cansativo. Está faltando oração. Senhor, a palavra do pastor está enjoada, eu já estou enjoado de ouvir, eu vou procurar outra igreja. O problema não é esse não. O problema é que você não está orando pelo seu pastor, para que no abrir da boca dele, a palavra de Deus seja comunicada, e comunicada para haver vida, não somente para você, mas para a igreja toda. Observar assim: essa igreja está muito fria, o que é que está faltando? Está faltando sua oração. Está faltando sua oração. Mas o pouco de tempo que você ora, aí quando você ora, você pede mal, como diz aqui a palavra: pedis e não recebeis, não é? Não é assim? Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis. Às vezes a pessoa começa a pedir e não recebe. Por quê? Porque pede mal, pede para esbanjar nos prazeres. Então, 3 tipos de coisa aqui: não pede, não é? Pede mal e pede e não recebe. 3 coisas. Fraqueza espiritual. Aí a palavra do Senhor é: chegai-vos a Deus. Senhor, eu não estou conseguindo orar, mas eu não tenho coragem de jejuar um dia. Senhor, mas meio-dia, Senhor. Meio-dia hoje eu consagro minha vida em jejum ao Senhor até o meio-dia. Faça isso para você ver a mudança espiritual que ocorre na sua vida.
Você não teve forças para orar, você só disse: Senhor, eu estou sem força para orar, mas eu vou me consagrar meio-dia. Eu não vou tomar água, nem vou tomar café, só vou almoçar. Quando você for almoçar, Senhor, ofereço o jejum que eu fiz até agora, em prol da minha vida espiritual. Você vai ver o que é que vai acontecer na sua vida. Entendeu? Aí você vai ver que o fogo começa a esquentar você. Daqui a pouco você começa a sentir prazer em orar. Aí quando você começa a sentir prazer em orar, aí você não quer mais se levantar. A gente bota o povo para orar aqui. Aí quando a gente olha, está todo mundo sentado, lá. E eu aqui me esgoelando. E outro irmão ali: Senhor, tem misericórdia de nós. E o menino vulco, para lá e para cá, passeando, para dentro e para fora. Falta de reverência. Como é que isso aqui pode funcionar? Como é que Deus se agrada disso, irmãos? O que é que a gente quer? A gente quer brincar. A gente quer uma religião. Religião tem demais, melhor do que essa aqui, homem. Entendeu? Religião mais antiga, maior, que você vai ser até aplaudido lá. Mas isso não resolve o seu problema. Só o Evangelho, só Cristo e sua comunhão com Ele. Sua comunhão com Ele. Amém? Fraquezas espirituais, amizade com o mundo. Só olhe, o conceito de uma pessoa mundana antigamente, sabe qual era? Sujeito que fumava um cigarro, sujeito que vivia no prostíbulo, sujeito que tinha 2, 3, 4 mulheres, sujeito que andava todo desbanguelado, com a camisa aberta assim, jogando a mão para trás, não sei o quê. Isso chamava-se uma pessoa mundana, um chapéu caído de lado, cigarro no bico. Esse era um cara mundano. Mas o conceito de mundanismo, segundo a Bíblia, irmão, é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Uma pessoa mundana é uma pessoa que despreza as coisas espirituais, que não quer saber do reino de Deus, que sua atenção, o seu foco é somente em coisas materiais. O apóstolo Paulo diz: o Deus dessas pessoas é o ventre, tendo em vista que só se preocupa com as coisas dessa terra. A gente precisa levar a sério. Tiago nos chama aqui: chegai-vos para Deus, e Ele se chegará para vós. Purifiquem o coração desses prazeres que está dentro de você e de mim, e que a gente precisa se policiar. Às vezes a gente fica dolorido por qualquer coisa. Fulano me magoou. Irmão, não guarda isso no coração, não. Sim, ouvi o pastor ontem aqui, quando ele foi ser ordenado, o pastor orou por ele, dizendo: Senhor, dê a ele um couro de jacaré. Porque não é só o pastor também não que tem que aguentar, às vezes, apanhar de um lado e da outra face. Não foi isso que Jesus falou? Se alguém te ferir a face, dai a outra. Uma das faces foi ferida, dê a outra face. Qual outra face? Não é? Não é que o cara vai chegar: dê aqui, dê aqui, dê. Não é isso não. A outra face é o perdão, a outra face é o amor, é o olho no olho, dizer: mesmo assim eu lhe amo. Marluce me mostrou uma ilustração bem interessante. Uma irmã observou que o esposo dela escovava os dentes, deixava a escova lá no meio da água da pia, ali, deixava abandonada a escova lá. Aí ela começou a se encabular com aquilo. Aí falou com ele: Fulano, olha, você escova os seus dentes, bota lá a escova direitinho e tal. Nada resolvido, nada resolvido. Aí aquilo ali foi
tomando assim, enchendo ela de angústia, né, com aquilo ali. E quando foi um dia, ela disse que limpou o banheiro estava uma beleza. Aí ele escovou os dentes, saiu para o trabalho, aí estava lá a pasta, a escova, né? Aí ela ligou para ele, aliás, aí ela pensou assim: olha, eu não vou ficar angustiado com isso não. Ligou para ele, disse: meu amor, você deixou a escova lá novamente. Escreveu, melhor, no WhatsApp: você deixou a escova ali, que ela já tinha discutido isso com ele. Você deixou, mas mesmo assim eu lhe amo. Ela botou isso: mesmo assim eu lhe amo. Ela disse: eu vou amá-lo, mesmo assim. Isso é outro lado. Aí ele botou lá, kkkk. Aí ela também, kkkk, acabou-se. Ela nunca mais, né? Porque aquilo que a gente tem mais abuso, é que mais o inimigo vai, sabe, trabalhar. Eu tenho abuso disso. Aí é com aquela história que diz assim: quanto mais eu rezo, mais me aparece alma. Já ouviu essa história? Alma não aparece não, entendeu? Mas é um dizer que se... Os irmãos não pensam que alma não aparece não, viu? Se você tiver algum remorso, está repreendido, Satanás. Então, gente, e aí? Amigo do mundo ou amigo de Deus? Ele diz aqui, ó: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se constitui em inimigo de Deus. Não é? Gente, precisa purificar o nosso coração da soberba, colocar humildade no coração. Humildade. Diz aqui: antes de o Senhor da maior graça, pelo que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Ainda não se aliar com o diabo. Não se aliar, não é você chegar, sentar numa mesa, bota uma cadeira aqui, bota outra cadeira do outro lado: Satanás, senta aí, vamos fazer um pacto. Tem gente que faz esse negócio, mas não precisa disso. Quando você começa a fugir do Evangelho, você está exatamente fazendo a vontade de quem? De quem? De Deus? Se você foge do Evangelho, você está fazendo a vontade de Deus? Você não está fazendo a vontade de Deus. Aí a palavra de Deus diz o seguinte: resista ao diabo, não faça conluio com ele, não se associe com ele, não faça conluio com o diabo, tá certo? Finalmente, purifica as mãos. Como purifica as mãos? Tratando o pecado original. Como trata o pecado original? Invocando o nome do Senhor. Senhor, eu sou um pecador, entrega a ti os meus pecados, traz purificação para mim agora. Eu creio que o Senhor morreu por mim, eu aceito a sua morte no meu lugar, eu recebo a tua justiça, toma meus pecados. Amém. Faça uma aliança com o Senhor. Trata o pecado atual. O que é o pecado atual? O pecado que do pecado original brota. Cada dia a gente comete pecado. Isso chama-se o pecado atual. Como é que você vai tratar esse pecado? É exatamente se opondo a ele. Se opondo a ele, buscando a graça de Deus com humildade, sujeitando-se a Deus e resistindo ao diabo, abandonando esse ânimo dobre. O que é dobre? Tem aqui ânimo dobre. O que é isso? Ânimo dobre, meus amados, dobre é fingimento. A pessoa dobre é uma pessoa que finge. A pessoa que finge que está tendo uma experiência com Deus, ela é mais experiente que todo mundo. Quando ele chega, ele começa a orar, aí fala em línguas, faz não sei o quê, mas depois você observa a vida dele. Pelo amor de Deus, homem, deixa as pessoas amarguradas, sabe, arruma um bocado de problema. Não, é dobre, é fingimento, ânimo dobre,
Pessoa que finge que está de pé, mas está caído. Abandone as guerras e as contendas. No meio do povo de Deus tem contenda? De vez em quando surge. Abandone a contenda. Mortes e assassinos. Não pense que é a pessoa que toma uma faca. Jesus disse: aquele que odeia seu irmão é o quê? Assassino. Não odeie, não odeie. Peça para Jesus limpar seu coração. Porque diante de Deus é como se você estivesse matando a pessoa. Tem gente assim que se fosse a morte eu matava. Você já ouviu isso? Já? Peça perdão a Deus. Hein? Se fosse por mim, fulano não ficava aqui não. Ficava na igreja não. Ó, pastor, vamos fazer uma assembleia aí, botar fulano para fora. Aí arruma coisa que só não tem misericórdia. Não tem misericórdia. Entendeu? Não perdoa, é legalista, sabe, é intransigente. Eu pedi perdão a Deus: Senhor, me perdoe. Olha, eu sei que isso é da minha natureza, mas eu vou vencer isso, eu vou jejuar por isso. Todas as vezes que você sentir isso, peça perdão a Deus e ore pela pessoa que você não consegue amar. Senhor, eu peço misericórdia pela minha vida, pela vida dessa pessoa. Ô Senhor, essa pessoa me causa uma coisa, angústia, mas eu devo amar até os inimigos. Senhor, me ajude a amar os inimigos. Está certo? Às vezes a pessoa sem querer toma uma raiva de outro. Sem querer acontece. Mas a pessoa não deve guardar isso no coração. Isso é muito ruim. Entende? E finalmente, Tiago fala aqui para não falar mal dos irmãos. Não é? No rádio eu contei, eu vou terminar agora, viu? Vou terminar, gente. Olha, no rádio eu contei uma história que aconteceu, falando sobre a língua. Isso aconteceu comigo. Aí eu saí, eu ia para Pirituba. Eu trabalhava na congregação de lá. Aí eu fui comprar umas coisas para levar para lá, para Pirituba, né? Aí encontrei um irmão. Passei lá, meu irmão, saudei o irmão. O irmão estava lá no local. Aí ele falou: irmão, tu se lembra de fulano de tal? Tu sabe o que aconteceu com fulano de tal? Aí eu falei assim: não sei não. Porque eu não ando atrás disso não, sabe, irmãos? Não sei não. Aí começou a dizer. Rapaz, começou a dizer coisa do irmão. Era um jornal ruim, danado. Aí eu olhava assim para a hora, que aquele negócio, eu digo: irmão, eu estou com uma pressa que eu tenho que ajeitar os negócios, que eu vou para Pirituba. Aí ele falou, aí disse: o pior é o pastor, que o pastor não toma providência. Rapaz, começou a falar mal do pastor, falou mal daquele irmão, falou mal do pastor. Daqui a pouco começou a falar mal dos diáconos, falou mal da igreja. E eu: irmão, pelo amor de Deus, irmão, eu vou me embora. Rapaz, azedou o meu dia, irmão. Aquele negócio ficou aquela coisa ruim na minha mente. Eu olhando quanto tempo eu perdi, ouvindo aquilo ali, querendo me sair, não deixava não. Porque tinha coisa na cabeça do irmão, só tinha coisa ruim na cabeça do irmão. Entendeu? Então, presta aí, Tiago diz, olha, aqui, verso 11: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, julga seu irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode fazer perecer, pode salvar e perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então, às vezes a gente escuta algo de alguém para ver se a gente pode ajudar. Para ver se a gente pode ajudar, o que é que eu posso fazer? Mas não fazer coro, irmãos. Aí eu escuto, aí vou conto para outro: rapaz, sabe o que aconteceu com fulano? Aí aquele outro já conta para outro: sabe o que aconteceu com fulano? E às vezes esse negócio começa a tomar uma proporção já diferente, termina num problema muito grande, não é? Tá certo? Que o Senhor nos abençoe e que a gente possa se achegar para Deus
né, que Ele chegará para nós. Chegamos para Deus resolvidos a abandonar as coisas que Ele não gosta. Isso é o resumo de tudo. Deus nos abençoe. Amém.